Olá, mais um Vida Mais Positiva. Estou aqui com uma menina maravilhosa, incrível, a Poliana Andrade. Poliana é internacionalista e ela vai contar um pouco da vida dela para vocês e, obviamente, para mim. Vamos lá, Poliana. Tudo bom? Fala, como é que foi a sua viagem? Chegou bem? Porque eu sei que você não está morando ainda em Brasília, Sim, mas chegou no horário, isso é maravilhoso. Diga. sim, foi ótima a viagem. Vovó Vicky, muito obrigada. Posso te chamar assim? Claro, eu adoro ser chamada de vovó, eu amo. Muito obrigada pelo convite. Bom, um pouco da minha vida, eu acho que a minha vida ela está muito entrelaçada com a área social. Eu tenho um histórico de infância que eu acho que impactou bastante na minha escolha, que foi a minha mãe, né, a relação que a minha mãe tinha com ações sociais. Ela costumava me levar junto com ela para orfanatos quando eu era pequena, e eu me misturava. Eu ficava no meio das crianças e participava das atividades, isso era muito recorrente. Eu cresci com isso, né, com essa postura dela, e com 13 anos eu já tinha decidido que eu queria fazer alguma coisa que fosse relacionada à área social. Eu queria trabalhar em campos, queria ir para comunidades, queria fazer projetos, enfim, algo que mudasse e transformasse a vida das pessoas, né. E aí eu comecei a pesquisar o que que eu poderia fazer que me levasse para esse caminho, e descobri, né, pesquisei melhor, porque, já era do meu conhecimento, mas eu pesquisei melhor como que funcionava as Nações Unidas. E decidi que eu queria trabalhar então na ONU, né, eu acompanhava muito o trabalho da ONU em campos de refugiados e em situações de catástrofes e emergências, e decidi, né, que eu queria então fazer isso na vida. E então assim fiz. E estudei, fiz toda uma trajetória para trabalhar e trabalhei, né. Fui funcionária da ONU por muitos anos, fui muito feliz ali, por alguns anos, né. Eu trabalhei lá, fui muito feliz, tive uma relação, de muito, conhecimento, de muito aprendizado. Trabalhei com migrantes e refugiados, era da minha pasta o projeto, né, de migrantes e refugiados na época. E tinha um projeto que era também da minha pasta, eu era gerente, né, ali, e também era um projeto que era da minha pasta, que era um projeto de voluntariado. Esse projeto de voluntariado depois se tornou um projeto em acordo de cooperação com a Casa Civil na época, e ele se tornou depois um programa de governo, que foi quando eu fui convidada para ir para o governo federal, para a Casa Civil da Presidência da República, e lá fiquei, né, até há pouco tempo atrás. Só que nesse período, né, ao longo desse processo, eu tive 3 crianças ao longo de Ai, toda essa trajetória, e a maternidade ela me fez também querer, ter um pouco mais de flexibilidade, trabalhar um pouco mais, com os horários flexíveis, ter um pouco mais de dinamicidade. Então eu tinha decidido que em 2024 eu iria, fazer uma migração da minha estrutura, né, da minha forma de trabalhar, para consultorias, né. Eu já tinha tido algumas experiências com consultorias, antes, quando eu fui fazer o doutorado, por exemplo, eu precisava de flexibilidade, eu tinha sido consultora da ONU, então eu já tinha tido algumas experiências como consultorias no passado. E aí agora, então, eu estou fazendo toda essa migração, mas como empresa, né, então hoje a empresa Yandé Negócios, ela está sendo colocada mesmo no mercado, e ela grandes organizações que querem fazer investimento social. A gente atende a Confederação Nacional das Indústrias com facility de investimentos para a Amazônia, empresas grandes reestruturando a área de responsabilidade social, e atende também o terceiro setor, porque ao longo de todo esse trabalho, essa trajetória, eu tive muita interface com o terceiro setor. E foi natural essa aproximação quando eu abri a empresa, né, das organizações, algumas organizações procurarem, e eu abri então um trabalho específico, um serviço específico para as organizações, que são as organizações que estão na ponta, que fazem o trabalho acontecer ali, né. e é tão importante, né, para as organizações ter
né, com uma empresa como a sua, né, que vem auxiliar, porque muitas das vezes, não, quase sempre, né, nós nunca sabemos o que tem por aí para ser oferecido para as instituições. Eu quero deixar aqui bem claro para o telespectador a importância da família. Você começou a sua história me contando que a sua mãe te Uhum. levava para essas visitas em orfanatos e Exato. lugares sociais que você gostava de ir, se interagia lá com as crianças. Você vê a importância, né, Super importante. da gente ter o social no sangue, né, na Uhum. veia, né, De ter o exemplo, né. de ter um É, exemplo, né, vindo pela família, né. Eu é. também, comigo foi desse jeito, e é bom que todos saibam, mamães, papais, vovós, vovôs, de levar as Façam crianças, os isso com seus jovens, né, para filhos. conhecer, participar, ver as dificuldades que pessoas têm, que muitas das vezes a gente, num outro lugar, a gente não vê, não tem a possibilidade de ver, Uhum. né? Principalmente Brasília, que é uma cidade setorizada, né? Então é mais difícil você estar convivendo ali com a dificuldade do outro, né? E Exatamente. esse nascimento da empatia, eu acho que ele tem que ser na infância, para que a Uhum. gente, quando chegue adulto, venha usar isso, né, no nosso dia a dia, Hum. que é super importante. É maravilhoso a gente saber que tem pessoas assim. E olha, você terminou indo para um outro caminho, né, que foi buscar outras coisas, mais conhecimento, que eu acho que é importantíssimo Uhum. também, e hoje você, através da sua empresa, serve a esse terceiro setor, né, que é tão carente, né, de soluções, de ideias, né, porque a gente vive muito aquém dessas oportunidades, né, que nós temos e não sabemos, Hum. né. Aqui, ontem aconteceu uma coisa muito interessante comigo. Teve um aumento aí da conta de luz, né, vai vir um aumento grande, e aquilo me preocupou terrivelmente. Eu acordei com isso na cabeça, Pensando na conta de pensando luz. na conta de luz, como é que a gente vai fazer? Você aí que tem instituição, como é que você vai fazer com tanta gente, né? E a gente sabe que como é que a gente vai ter recurso para pagar essa conta que agora com aumento, né? Já trocaram até o relógio, por relógios digitais, já estão trocando. Isso é uma preocupação, né? Hum. Financeira, né? E aí eu disse: vou pedir para a nossa assistente social ligar lá na Neoenergia para saber como é que isso funciona, se tem desconto para a instituição, não custa nada a gente saber, Isso e não. descobrir Que tem. que tem um desconto social. Você aí que tem NIS, vai lá atrás que esse direito é seu, né? Então, como nós não somos uma instituição, eles não têm direto para a instituição, mas ele tem um desconto social se tiverem lá pessoas que têm o nicho. E a Uhum. maioria tem, né? Está na nossa casa, e aí nós vamos pleitear esse desconto, que eu acho que é super importante, né? Então, são coisas que a gente que está aqui trabalhando na ponta, tá? E talvez por trabalhar na ponta, a gente seja tão ocupado na correria e Exatamente. não está ligada nessas coisas. É. Então, parabéns pelo seu trabalho, porque eu já sou candidata à vida positiva, a correr atrás dos nossos benefícios, né, que temos direitos, né, enquanto ONGs, né, e é muito importante. Então, eu quero te parabenizar mesmo, porque eu acho que isso é uma forma de a gente melhorar as condições, né, até mesmo com cursos, com muita coisa que a gente pode proporcionar aos nossos jovens, nossas crianças, nossos adolescentes, né. Então, fale mais sobre o que é que Uhum. nós temos aí nesse mundo De social de possibilidades. possibilidades. Bom, primeiramente, eu que te parabenizo, né. A gente fala muito sobre a gestão estratégica no terceiro setor, e um pouco sobre a mobilização de recursos, e uma colocação que a gente costuma fazer o terceiro setor, ele não está pedindo, ele está oferecendo Verdade. uma oportunidade para pessoas investirem no social por meio deles. Pessoas que querem fazer o bem, que querem ajudar, mas que não têm condições, né, de
de estarem ali no dia a dia, que estão dedicadas a outras profissões, mas que podem se orientar para o bem de alguma forma. Então, o terceiro setor, na verdade, é uma oportunidade para empresários, para filantropos, para pessoas físicas que querem exercer a prática do bem, né. Então, parabéns você, Vicky, né, parabéns a todas as pessoas que estão à frente de instituições do terceiro setor e que lidam e que fazem a diferença, a transformação social no dia a dia. Existem muitas oportunidades, né, é muito comum a busca por editais para buscar recursos, mas existem várias outras formas de buscar recursos para o terceiro setor. Inclusive, uma delas você trouxe, que é o próprio empreendedorismo por parte da organização, ela mesma fazer um processo de geração de renda, que é a A fábrica da farofinha. farofa, né. Mas tem, impostos, para além dos editais, tem imposto de renda, que a organização pode ser cadastrada, se for organização que lida com criança ou adolescente ou idosos, podem se cadastrar ou no fundo da criança e do adolescente, para ficar habilitada a receber imposto de renda, né, por parte de tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas, ou se cadastrar no fundo do idoso também para se habilitar para conseguir o recurso. Existem emendas parlamentares, essas são mais conhecidas por parte das organizações, fontes que não são colocadas em editais, mas que são angariadas por meio de interface com empresas que fazem investimento social privado, que é o investimento que é voluntário dessas empresas e entram ali num posicionamento das empresas enquanto responsabilidade social, o S do ISD, que é muito forte hoje. A empresa ela tem linhas, a maioria das empresas grandes, principalmente, tem linha para investimento social. Existem recursos para mitigações, empresas que vão ser implantadas em territórios e que vão gerar alguma externalidade, algum impacto, ela tem também um recurso para poder investir naquele território para mitigar o impacto e desenvolver naquele território. Então, isso tudo muitas vezes não sai em editais. Isso tudo às vezes são feitos por interfaces, né. E alguns instrumentos um pouco mais arrojados até, né, que eu trabalho para uma facility de investimentos sustentáveis, nele tem 4 tipos de veículos financeiros para investir em negócios, mas negócios que geram impacto social, que muitas vezes vem uma origem embrionária de uma organização não governamental, que consegue transformar alguma parte, né, dela numa geração de renda e em escalabilidade. Então, também existem esses instrumentos. Então, é um mar, um universo, eu citei só alguns aqui, né, só em leis de incentivo eu citei poucas, mas existem muitas mais, além das leis federais, que são as mais conhecidas, Lei Rouanet e a Lei do Esporte. A maioria dos estados tem leis de incentivo também, cada uma com a sua especificidade. O estado de Goiás tem uma lei que, por exemplo, Fomentar, que é um benefício fiscal para a empresa que está implantada no território, mas que ela pontua e tem uma progressão, né, um benefício progressivo mediante o investimento social. Então, tem várias frentes, várias interfaces aí que podem ser feitas, tanto com o setor público, porque as leis de incentivo elas têm uma interface com o setor público, né? Primeiro você aprova no setor público e depois que você vai no setor privado. Então, na verdade, é o setor público que está liberando aquele imposto para o empresário investir diretamente, quanto direto com o setor privado, né? Então, e essa conjunção entre esses setores é muito interessante quando ela acontece de forma otimizada, orgânica. Ela pode originar projetos com maior potencial de impacto, né. Eu tenho vários casos, né, que eu mesma implementei, liderei, e outros casos que eu tenho conhecimento que tem interface entre os 3 setores, e o projeto ele ficou muito mais robusto do que se fosse um projeto empreendido somente por um deles, né, só a empresa, ou só o terceiro setor, ou só o governo individualmente, isoladamente.
Isso é Hum. muito bom saber, né, mas eu acho que nem todo mundo tem esse conhecimento, né, e eu acho que é um momento das instituições, principalmente as instituições aqui deve terem, né, ao alcance delas, essas oportunidades. Como você está vindo morar em Brasília, né, Tô voltando, e né. está voltando, Eu né, morei quase graças a sempre, Deus. quase toda a vida eu morei aqui, eu fiquei um tempinho só fora, mas já Brasília já me puxou de volta É, já. Brasília é assim, né, É, quando eu ela vejo alguém não dizendo larga a para mim que gente. vai mudar É, daqui de Brasília, me dá até dó, porque eu digo: "Vai vai voltar, voltar. já já volta", e fico pensando: "Meu Deus, você vai gastar tempo à É, toa, é, porque vai voltar". exatamente. Eu sempre penso isso, Brasília te puxa de Te volta, puxa de né. volta. Bem, eu amo aqui, eu Eu acho também essa cidade gosto. maravilhosa, viver aqui eu acho que é um presente de Deus, que a gente ainda tem bastante qualidade de vida, Sim, você que está com 3 aí, é. e que aqui você vai encontrar qualidade de vida para as crianças, né, Sim, porque aqui ainda tem um parquinho, é, ainda tem essa possibilidade de você estar brincando, é. levando as crianças para brincar, como lá na creche a gente tem um parquinho perto também, bem próximo, eles amam ir para o parquinho, que é a festa, É, né. os meus 3 nasceram aqui, É, e a minha mais velha ficava pedindo para voltar quando a gente mudou, os primeiros meses, foi difícil ela aceitar, ela não aceitava muito não. Ela ficou pedindo para voltar para Brasília vários dias. essa liberdade, né, Aí que agora eu Brasília falei: te "A gente dá, vai voltar", ela quase morre, já é, dizia. "a gente está indo para Brasília, tá, ela tá na felicidade". Que bom que vocês vão vir, a gente vai ficar muito feliz aqui, como cidade e como amigas, né, que somos agora, né, de recebê-los de volta, porque é muito bom a gente saber que vai ter gente perto da gente para fazer pela gente, não é? Eu estou muito feliz com essa ideia da sua vinda para cá. E me Pra fale mais, e na ONU, quantos anos você ficou lá? eu fiquei eu fui um tempo consultora e depois eu fui staff, né, fui consultora durante o doutorado, o início do doutorado, juntando tudo, eu acho que deu uns 7 anos, né, tempo de consultoria com tempo de permanência. Eu trabalhei como consultora também do Banco Interamericano, por meio de uma empresa que tinha um contrato, que era a Baobá na época. Então também prestei consultoria para esse organismo internacional. Uma questão que eu acho que é bem interessante, Vicky, que a gente vê muito no terceiro setor, é a questão do impacto social, né. E isso a gente trabalhava muito dentro da ONU, dentro desses projetos de organismos internacionais, avaliação de impacto, monitoramento, e o que a gente vê no terceiro setor é que o impacto acontece, ele é muito evidente, mas muitas vezes ele não é mensurado. E isso ele e não mensuração, em algumas situações, dificulta, às vezes, um pouco o diálogo com alguns investidores, em alguns níveis mais avançados, investidores mais maduros, né. E dificulta um pouco também a transparência da organização, porque aí a relatoria, ela não condiz com o que aquela organização alcança de verdade. A organização faz muito mais do que o que ela está conseguindo registrar e apresentar, e o que a população em geral vai conseguir ver é o relatório, né, o relatório não é assim, tem os números, tem a parte de números, mas também tem outros dispositivos dentro da relatoria que são importantes, né, narrativas de impacto, depoimentos, tudo isso conectado com aqueles indicadores da análise de impacto. Então isso a gente trabalha muito também, por isso gestão estratégica, né, então a gente faz a gestão para facilitar a mobilização de recursos, mas gestão também para, dar uma base, uma sustentação maior para o terceiro setor, mas a gente trabalha também do lado das empresas. As empresas também, muitas vezes precisam dessas métricas para fechar suas relatorias. E as empresas muitas vezes fazem o investimento social por meio de organizações do terceiro setor, né, em parceria. Elas investem em organizações do terceiro setor. Então, acaba trazendo um pouco essa perspectiva ali para o terceiro setor também, quando a gente trabalha com a empresa, né. Enfim, então a gestão ela é muito mais ampla, né, e a mobilização de recursos, a manutenção do investidor, para além, né, de você conseguir trazer um investidor, você conseguir mantê-lo, o diálogo, a interface com a comunidade, com a sociedade,
de uma forma em geral, quando trabalha com aquelas captações amplas, né, em sites, com doações, com o botão de doe aqui, que é muito conhecido, esse botão de doe aqui, quando tem um retorno também para aquelas pessoas físicas que doam, um retorno mais próximo, Sim. você consegue manter eles por mais tempo, porque eles vão acompanhar o resultado daquela organização, vão saber, né, o que está acontecendo. Eu recebia ligações, às vezes, antes de entrar na ONU, eu lembro que eu recebia ligações, às vezes, da Unicef, e me contando, e na Médicos Sem Fronteiras também acontecia isso, deles ligarem e contar: "Olha, aquela doação que você fez, a gente, fez isso, isso e isso, você conseguiu salvar tal criança em tal local, você conseguiu com o seu dinheiro fazer isso". Eles conseguiam rastrear, e aí a gente se sentia mais pertencente, né, ter uma clareza maior de que: "Olha, a minha doação tá fazendo isso, né, tá chegando Está lá na fazendo a ponta". diferença na vida de alguém, Está né. fazendo a diferença na vida de alguém. Então, são coisas que já acontecem, as organizações já fazem, mas muitas vezes a forma de mensurar, de documentar e de relatar isso, de comunicar isso, às vezes precisam ser aperfeiçoadas, é daí a gestão estratégica, né. Verdade, É isso. precisa mesmo, né. Nós, pelo menos lá na vida nós da vida positiva, fazemos tanto, né, e às vezes a gente não consegue, mostrar esse tanto que a gente Às vezes nem dá faz, tempo, porque não você dá está tempo, ali, porque você está na tá ponta, na né. ponta, Quando você está na exatamente. ponta é complicadíssimo, você tem Uhum. que atender a pessoa que chega lá Exa fora te pedindo uma cesta básica, isso. você tem que atender, a nossa assistente social tem que atender aquela família, ver Uhum. do que aquela família está precisando. Nós agora, você deve conhecer, essa questão do leite materno, Uhum. né, que foi passado o vírus HIV muito através do leite materno. Sim. Então, quando as crianças nascem, hoje em dia, não podem mais ter a amamentação, se bem que já tem um burburinho aí, uma conversa de que parece que vai poder agora, mas precisa estar com a carga viral indetectável, ainda está em análise, né, em estudo. E aí nós tivemos, sempre acontece de o hospital nos conectar, né, entrar em contato com a gente, para pedir o leite, que a gente compre o leite, O alternativo. o É. alternativo, porque o da mãe não pode, né, está Uhum. impossibilitada, e aí, a gente faz uma campanha, consegue aqueles leites, e à medida que vai acabando uma lata, a gente vai entregando, até porque a gente tem cuidados para que não entregue tudo, para que não saiam por aí vendendo, né, o leite, né, às vezes por outra necessidade, não estou dizendo que é porque é a pessoa mau caráter nem nada, às vezes por necessidade mesmo, a pessoa vai vender para atender uma outra Uma demanda, urgência. né. É. Então, a gente vai entregando assim, e aos poucos, né. E a importância que isso tem na vida da criança é muito grande, né, e foi bom Vai a gente falar determinar, vai sobre salvar a isso, vida vai dela. salvar a É, vida de uma o criança. nível de E impacto nós é sempre elevadíssimo. estamos fazendo esse tipo de trabalho, e às vezes a gente, não sei se por falta mesmo de conhecimento ou porque está na Por ponta, falta de sei lá por tempo quê, mesmo, né. né, a gente não está divulgando muito isso, e que é É, importantíssimo, né, porque aquelas pessoas que contribuíram para aquele leite salvou a vida de uma criança, não exatamente. é? Muitas Foi vezes bom não você falar sabe, sobre né. isso, e às vezes a pessoa nem sabe da importância que ela tem, É, é. né, para nós. E a divulgação, além dela sentir isso, né, "Olha, eu contribuí, eu salvei essa vida", ela vai fazer com que aquela pessoa comece a externalizar mais isso e trazer outras pessoas também, para poder fazer. Então, na verdade, por isso que a gente inverte um pouco a lógica, quando a gente fala do terceiro setor, a gente fala: "Olha, vai aí essa pessoa que vai divulgar o trabalho daquela organização, ela vai dar oportunidade para outras pessoas sentirem aquilo também". Porque a gente conversa muito sobre isso, né, sobre o quanto fazer o bem faz bem para a gente também. O Sim, quanto uma isso delícia. engrandece, tem até uma questão científica que comprova, né, eu estava até escrevendo sobre isso na coluna ontem, falando sobre a frequência cardíaca, e a forma de a frequência cardíaca, ela te traz todo um benefício físico, para todos os órgãos, porque você entra num estado que
você tem mais oxigenação no corpo e você vai ter uma possibilidade de viver mais e melhor por causa dela. Acho que por isso que eu estou ficando Exa velhinha. Já dá não, que vai viver notícia muito, vai boa! viver muito. Essa notícia foi muito boa. Continue, minha amada. E essa frequência cardíaca é cientificamente comprovado que a forma mais eficiente para você alcançar ela é por meio do estado de gratidão. Quando você sente que você está fazendo algo Por bom, é da alguém. benevolência. E tem inclusive um equipamento que mede isso, e estudos científicos mostrando quando a pessoa está fazendo bem, como que fica a frequência, quando ela está com pensamentos negativos, como que fica a frequência. Então, ou seja, vive mais, Nossa, isso é faz bem à muito bom. saúde. Tá vendo? Você pode viver muito mais ajudando, não é? Ajudando a vida Exatamente, positiva, contribuindo aí conosco, né, no nosso exato. sonho, porque a gente está aqui conversando com você e aprendendo tanto, né? E para te dizer que esse programa aqui, o Vida Mais Positiva, ele tem um foco, né? E o foco é conseguir a casa própria para a gente, né? Porque é muito ruim você estar pagando aluguel e estar arrumando a casa dos outros, né? Tá sempre organizando, né? E cuidando e quebra uma E a coisa, casa quebra não é outra. sua? Casa que tem muita criança, né? Você com 3 já tem uma trabalheira, Já. imagina com 27 lá, todo mundo aprontando, e vai para um lado, vai para o outro. Quando eu olho, tem um vidro quebrado. Tem uma parede toda suja que a gente acabou de pintar, né? E lá a gente tem até uma historinha de um dos nossos meninos que nós tínhamos acabado de pintar a casa, estava linda, colorida, cada quarto de uma cor que a gente faz para trazer alegria, né? Para a Hã. criança saber. E cada um escolhe sua cor. Né? Manuzinha é terrível, só quer rosa. Ama rosa. Todo o quarto Isso dela é deve achar rosa. um barato É. isso. E aí elas amam escolher as cores, né? Eu levo, mostro as tintas, você vai escolher qual que você quer, essa. E, enfim, e num dia nós tínhamos acabado de pintar a casa, uma das nossas crianças riscou toda a parede. Hum, E aí a minha nora, que é vice-presidente deixa a arte dela aí, a arte moderna, né. veio elogiá-lo elogiou todos, né? Nossa, Aham. quem fez esse trabalho lindo? Porque se a gente perguntasse quem fez, ninguém ia dizer. Ninguém ia E eu falar. ri demais, porque o Mateuzinho, que hoje é um rapazão já, um menino grande, olhou para ela assim e disse: "Fui eu, tia", todo feliz. E assim descobrimos quem que tinha pintado a parede toda, né. Foi um dia, de muitas risadas, né, porque foi, a inocência, ela tem esse dom de trazer alegria, né. A inocência está ligada com a alegria, porque é muita inocência, e a coisa mais linda do mundo é ver um pequenininho falar uma coisa Falar assim, inocente. tão gostosa para você, né. E crente que estava Que estava fazendo uma coisa boa. abafando, né. Então, assim, a gente tem na vida positiva, a gente tem uma despesa muito grande com manutenção. Então a gente pensa que se tiver a casa própria, a gente está fazendo para a gente mesmo, Uhum. né. "Ah, está derrubando uma parede ali", mas foi para a gente, né, não é você ter uma casa alugada, né. E a gente agradece muito a Deus por ter essa possibilidade de ter essa casa, que é muito Uhum. difícil a gente conseguir alugar um espaço onde o nosso estatuto diz que são crianças e adultos que vivem e convivem com HIV/AIDS. Hum. E isso faz com que a gente não consiga alugar, né, pela questão mesmo do preconceito. Então eu sou muito grata a Deus, pelo menos nós Pelo menos conseguiu alugar, né. conseguimos alugar Mas se uma casa. consegue comprar, ainda libera aquele recurso para poder investir em outras Em coisas, comprar outras mais leite, melhorar a Isso, qualidade daquelas ajudar mais pessoas, pessoas, ajudar mais né. E lá pessoas. a gente tem um trabalho muito grande, né, todo mundo acha: "Ah, está cuidando das crianças", não é só das crianças, nós distribuímos, cesta básicas, né, hoje mesmo recebemos aí 22 cestas básicas, já estão quase todas destinadas, Vocês vão para os né. hospitais também, né, para Sim, tem dentro os dos hospitais, nós hospitais. damos os lanchinhos, né, para quem faz exame de carga viral. Nossa, tem muitos programas que nós fazemos e que a gente, às vezes, não tem possibilidade de estar divulgando, né, Uhum. porque está ocupado com outras coisas. O jeito que você falou, está na Tá ponta, na aí a ponta. ponta já te ocupa tanto que você e É. esquece das outras coisas. São muitas demandas, né, e as histórias são muito pesadas, né. Uhum. Outro dia até me perguntaram: "Você
faz terapia, né? Porque deve ser uma coisa bem complicada. Eu digo: "Ah, não, eu amo fazer isso. Nunca pensei que precisava de uma terapia, porque eu ouço histórias tristes. Ao contrário, eu tento solucionar para eu me sentir bem, né? De Sim. estar agradando aquela pessoa no máximo que eu puder. Mas realmente são histórias muito fortes, histórias muito pesadas, famílias desajustadas, né? Famílias com muitos problemas e que deixa a gente, às vezes, um pouco triste, né? Situação Pela da família, situação, né. mas, respeitando todo mundo que faz terapia, mas, essa terapia que eu faço é essa, A da gratidão. a A da da gratidão. a senhora está É, em frequência eu tenho cardíaca. frequência cardíaca, então isso para mim é o Já está na máximo. constância já É, da eu já estou frequência. nessa frequência cardíaca há muitos anos, sou grata a Deus em primeiro lugar, né, porque sem ele eu nem estaria aqui, mas agora adorei saber que vou viver muito mais, né, e vou viver muito mais para usufruir o amor daquelas crianças, das pessoas que precisam da gente, né, Uhum. e de ter amigos como você. Quero te agradecer de coração por ter aceitado o nosso convite, Eu que né, agradeço. que é assim, pequenas coisas que vão se colocando e a gente vai podendo passar para o nosso telespectador aquilo que as pessoas têm de bagagem Uhum. e que muitas vezes não é visto, né? Está um pouco mais escondido. Né? Eu agora estou muito feliz porque a gente está com vida mais positiva e levando para as pessoas esse recado de solidariedade. Vem, participa, ajuda, né? As mãezinhas, os vovôs, levem as crianças, procuram interagir as crianças com outro mundo que não é o mesmo Que deles, não é o né? mesmo. Para que a gente, nessa diferença, não faça a diferença, né? Uhum. Porque é nessa diferença que a gente não faz a diferença, né? Para a gente ter um mundo melhor. E Sim. eu quero te agradecer por você fazer parte desse mundo melhor, que é o que nós precisamos ter, né, para ajudar a todos, sermos unidos, né, ao mesmo tempo, no amor de Cristo, e dizer que esse programa quer conseguir a casa própria que você pode estar doando através do Pix que está aqui embaixo, para a Vida Positiva, e vem realizar o nosso sonho. Agradeço mais uma vez a Poliana, porque está aqui conosco, porque aceitou nosso convite, que além de ser uma mulher linda por fora, é linda por dentro. Muito obrigada de coração. Obrigada, vovó. Convalido, né, pra ajuda que esse vídeo chegue a várias pessoas, né, que essa corrente do bem ela possa ser ampliada, potencializada e venha todo mundo viver dessa frequência, todo mundo vai viver mais, melhor, feliz. Estou felicíssima, gente, vou viver mais, é vida mais positiva. Tchau.